Muito bom dia. Neste sábado 9 de janeiro de 2021, dia que o Senhor nos concedeu de vida, dia que o Senhor nos proporcionou acordar, dia que o Senhor nos dá vida. E é muito bom a gente poder viver, muito bom a gente poder respirar, muito bom a gente poder buscar a presença de Deus logo nos primeiros minutos do dia, aleluia. E é muito bom sobretudo, quando nós podemos conversar sobre coisas que são agradáveis, conversar sobre coisas que nos elevam a alma, conversar sobre coisas que nos trazem paz, que nos trazem felicidade, que nos trazem ânimo para a nossa vida. Porque se você olhar para o seu redor, muitas vezes até mesmo dentro da sua própria casa, você vai encontrar coisas que podem até lhe entristecer profundamente. Eu não sei o que você pode estar enfrentando, mas às vezes a tristeza maior vem do seu cônjuge. Muitas vezes a tristeza maior vem daquele que você ama, que você confia. Muitas vezes a tristeza maior vem dos seus filhos, a tristeza maior vem de algum amigo, a tristeza maior vem de um problema que você está enfrentando gravíssimo, inclusive mesmo financeiro. Na nossa vida nós temos uma gama muito grande de coisas que podem nos trazer infelicidade ou que podem nos entristecer. E o problema é que quando a gente se entristece, nós tendemos a querer paralisar, tendemos a querer parar, tendemos a querer desistir das coisas e querer deixar tudo para o lado e agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha vida, eu não quero mais saber disso, vou procurar outra coisa, vou procurar outra pessoa, vou procurar outro lugar, vou procurar outra situação que me traga alegria, que me traga paz e que possa me realizar. Seguramente essa não é a melhor escolha. Não adianta você querer perseguir os seus sonhos, querer perseguir os seus anseios, ainda que egoístas em alguns aspectos, por não levar em consideração outras pessoas, sem que você esteja acompanhado por aquelas mesmas pessoas que você ama. Isso quer dizer, meu querido, minha querida, que os nossos sonhos, embora sejam muitas e muitas vezes individuais, eles podem ser partilhados. O que isso tem a ver com esse momento da nossa vida ou da nossa semana? Muita coisa tem sido dita nessa semana a respeito de vacina e da vacinação, e é óbvio que isso traz é, muita movimentação na sociedade, isso traz esperança, mas também traz alguns questionamentos, e exatamente nos questionamentos que são naturais do ser humano, são naturais os questionamentos também no meio científico, mas exatamente nos questionamentos que podem surgir vários outros questionamentos e coisas que podem trazer inquietação e muitas vezes tristeza. Nós precisamos aprender a lidar com uma coisa chamada tempo. O tempo vai responder a muitas questões, o tempo vai responder a muitas inquietações. Ninguém há que possa dizer em todas essas circunstâncias, em todas essas coisas, que é o dono da verdade. Não existe isso. Especialmente em situações tão adversas como essa que nós estamos vivendo. Mas e quanto a nós? Nós que estamos ouvindo, assistindo, esperando, desejando que cada uma dessas vacinas e que cada uma dessas
iniciativas, e cada uma dessas pesquisas tenha sido feita realmente com todos os cuidados e obedecendo a todos os protocolos de boas práticas da pesquisa científica, obedecendo a todas as questões de ética, obedecendo inclusive por aqueles que em suas profissões, antes de pesquisarem, antes de fazerem quaisquer coisas nessas áreas, prestaram um juramento nas suas respectivas profissões, jurando obedecer e promover o bem e usar o seu conhecimento para o bem e para o prol do seu próximo e da própria sociedade. Então, temos que esperar e temos que ver, e o nosso desejo realmente é que possa realmente ser assim, não é? Que seja algo de muito bom, de muito positivo, que possa ser realmente algo de muito bom, de muito positivo para a sociedade, não apenas a nossa sociedade aqui no Brasil, mas também a sociedade mundial. Porque todo mundo já sabe, todo mundo já conhece os estragos que essa terrível pandemia tem feito no mundo todo. Posso não ser um expert no assunto, na verdade eu não sou, mas fico a pensar que mesmo levando-se em consideração as épocas e os tempos e os diferentes contextos, se houve em algum momento na história uma enfermidade, uma patologia que tenha causado tão mal, que tenha trazido tantos problemas, que tenha sacudido, abalado as estruturas do mundo, as estruturas das pessoas, emocionalmente falando, familiarmente falando, mas também no que tange à cultura, também no que tange principalmente à economia. Não é só a economia do Brasil, é a economia dos povos, a economia das nações, a economia de todos os países. Penso que não teve ainda, mesmo levando-se em consideração os diferentes tempos das diferentes épocas históricas. Penso que não. Mas o fato é que nós estamos vivendo esse tempo agora, e enquanto essas providências estão sendo tomadas pelas autoridades científicas e também pelas autoridades políticas de todos os países, resta-nos pensar em como nós temos que permanecer. Da mesma maneira como logo no início da pandemia, durante a pandemia e agora, nesses momentos que podem anteceder realmente um novo momento em toda essa tristeza, em toda essa angústia. Então não é o momento agora, primeiro, não de continuar triste ou acirrar muitas outras coisas. Segundo, na realidade, também não é o momento de, já que estamos em tese próximos a uma situação mais favorável, abandonar o nosso cuidado, abandonar o uso das máscaras, abandonar o uso do álcool em gel, abandonar o cuidado que temos que ter, não apenas conosco, mas também com o nosso próximo, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não posso pensar em não cuidar de mim e achar que isso vai ficar apenas comigo. Porque se eu sou contaminado com esse vírus, e mesmo não desenvolvendo sintomas, eu em contato com outras pessoas, eu posso perfeitamente transmitir esse mesmo vírus e eu não sei quais serão os efeitos desse vírus que eu ajudei a transmitir para outras pessoas e para outras famílias. Eu não sei se um membro de uma outra família, que eu nem conheço,
Eu não sei com quantas pessoas eu ou você se relaciona todos os dias. Eu não sei qual é o efeito deletério desse vírus na vida de uma outra pessoa, na vida de uma outra família. Talvez alguns possam pensar, mas se eu não sei, eu não tenho por que sofrer por isso. Se eu não conheço, eu não tenho por que sentir por isso. O grande problema, meu querido, minha querida, é que exatamente por pensar assim, é que muitas famílias estão enlutadas, porque alguém não pensou, ou porque alguém não sentiu, ou achava que não precisaria sentir. E isso quer dizer que em vez de você espalhar alegria, em vez de você espalhar força, em vez de você espalhar união, você na verdade continua espalhando a tristeza. Então não podemos abrir mão dos cuidados. Não podemos abrir mão dos cuidados que temos com nossa família. Não podemos abrir mão dos cuidados que temos com os nossos entes queridos. Preste atenção. Já pensou nas vezes que você abandonou os seus cuidados com sua família, com seus entes queridos? Por quaisquer motivo que seja, melhor dizendo, é algo que precisa ser verificado e precisa ser modificado em cada um de nós. Uma coisa é certa, a situação que está triste, a situação que está ruim, ela não vai ficar assim ad eterno. Não vai. Ela não vai permanecer assim indefinidamente. Também não vai. Já comentamos aqui algum tempo atrás que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, está escrito que é um propósito, é um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E eu tenho certeza que esse tempo de pandemia, também tem um tempo final. Mesmo que você não creia na Bíblia, não creia na palavra de Deus, que é um direito seu, eu quero dizer que não há no mundo nenhum tipo de mal que se propague e que se mantenha indefinidamente. A história mostra que impérios surgem e impérios caem, ideologias sobem e ideologias descem, situações econômicas privilegiadas surgem e daqui a pouco já não existem mais. Alguém que está no gozo de suas faculdades mentais, agora daqui a pouco talvez já não esteja. Alguém esteja trabalhando no vigor da sua força física e de repente algum mal acontece. O fato é que há tempo para o bem e há tempo para o mal. Essa é a história humana na Terra, né? Mas o mal ele não dura e nem vai durar. Preste atenção nisso. O mal não dura e nem irá durar indefinidamente, mesmo que ele não aparenta ser assim tão mal e mesmo que a sua roupagem não seja de mal. Não há. Não há mal que vai durar. Por sinal, há um dito popular, eu não gosto muito de ditos populares, mas esse por alguma razão me parece pertinente agora, especialmente para algumas pessoas, né? Dizem os mais antigos, né, os nossos avós, né, se dizia frequentemente, não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Né? Nós podemos tomar mal em pensar que há uma certa lógica nesse dito popular. Por sinal, é exatamente isso que nós estamos dizendo aqui. Então, nesse tempo todo de pandemia, de tristeza e muitas coisas que foram realmente afetadas, destruídas, o que eu quero dizer é que o fato de ter havido situações de tristeza,
ou de destruição, ou de interrupção de sonhos, ou qualquer outra coisa, não significa dizer que você não possa sonhar e não possa dar andamento e não possa visualizar um futuro, visualizar uma manhã em que isso não exista, em que isso não ocorra. Você pode sonhar, deve continuar a produzir, deve continuar a planejar, deve continuar a procurar coisas que são boas, que são saudáveis, que são recomendáveis, que são honestas para você, para a sua família, para os seus amigos e para todos aqueles que convivem com você. Deve sim buscar, porque a nossa vida, a expectativa da nossa vida não termina aqui. Não termina aqui. Independentemente, e isso eu vou dizer com muita tranquilidade, independentemente do que muitos possam pensar de você. Querem ver um exemplo? Eu vou falar daqui, já agora, sobre um personagem bíblico que teve uma experiência muito triste. Ele teve uma experiência triste pessoal, mas chama a atenção também que ele teve uma experiência triste porque ele não viu apenas o lado dele, ele não se condoeu apenas com a situação dele, ele se condoeu com a situação do seu povo. Ele se condoeu com a situação das pessoas que não apenas estavam com ele ali naquele contexto físico, geográfico, mas também com o povo ao qual ele pertencia, mas não estava ali naquele contexto físico, naquele contexto geográfico, estava em outro contexto, mas se condoeu por eles também. E nessas situações ele sempre via por que tais coisas acontecem, né? Muitas vezes nós pensamos isso. Só que o mais importante para ele naquele momento foi entender que não era para ele continuar naquela situação, não precisava aceitar aquilo de modo passivo. E da mesma maneira também em relação ao povo que estava com ele ali e o povo que não estava com ele ali, estava distante. E o que aconteceu? A primeira atitude desse homem foi, depois que percebeu, entendeu, há um momento da nossa vida em que parece que a gente tem um insight, né? Um clique. Alguns dizem no momento que cai a ficha, né? E não que essas coisas já não estivessem fazendo parte do pensamento daquele homem, mas principalmente porque naquele momento, e esse é a importância do clique, né? Insight, do cair a ficha, não se deu apenas no campo do entendimento ou de uma percepção maior, mas sobretudo do que se deveria fazer ou da iniciativa de que algo precisava ser feito. E a primeira coisa que esse homem fez, principalmente porque ele, na condição dele, sozinho, ele realmente não poderia fazer grande coisa, ou até mesmo praticamente nada. A primeira coisa que esse homem fez foi buscar a Deus. Foi rasgar o seu coração diante de Deus, foi falar para Deus tudo aquilo que ele estava sentindo, tudo aquilo que ele estava pensando. Ele viu a história do seu povo, ele entendeu que havia, por mais que muitas pessoas não entendessem, havia uma razão para todas as coisas. O que foi que esse homem fez? Esse homem colocou toda aquela situação que pesou tanto no coração dele, estava pesando tanto no coração dele diante de Deus. Depois, ele se colocou nas mãos de Deus para que alguma coisa pudesse ser feita. Ele viu que ele, por si próprio, ele poderia fazer pouca coisa, praticamente nada, mas
se Deus quisesse usar a vida dele, abençoar a vida dele, para que outras pessoas também fossem abençoadas, ele sabia que se alguém poderia fazer isso era Deus. O resultado é que Deus realmente atuou e promoveu, inclusive, no coração do superior desse homem uma condição para que ele então pudesse sair, pudesse realizar aquele objetivo. Nós estamos falando de um personagem bíblico chamado Neemias. Sim. Vamos ler só um versículo que está em Neemias, lá no Antigo Testamento, Neemias, capítulo 8. Vamos ler apenas o versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu querido, minha querida, apenas para uma breve contextualização, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O que ele estava fazendo lá, no reino desse rei persa? Ora, ele foi para lá em busca de um trabalho melhor, ele foi trabalhar no exterior em busca de uma condição melhor de trabalho, de um salário melhor? Não. Ele foi para lá porque o povo dele foi conquistado. Ele foi para lá um escravo. Ele foi para lá sem direito a absolutamente nada. Então esse homem, ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sua identidade, ele perdeu a sua terra, ele perdeu o seu país, ele perdeu a sua nação, ele perdeu o contato e o convívio com tantas coisas que lhes eram tão caras. A sua cidade foi destruída, os muros foram destruídos, os portões foram destruídos, o templo onde eles adoravam a Deus foi destruído. E ele ali estava como escravo e era copeiro do rei. Ele entendeu que muitas coisas anteriores acabaram tendo esse tipo de desfecho. Mas ele não ficou preso nisso. Em vez de ele querer culpar a A, B ou C, em vez de ele ficar inconformado com as coisas e apenas cruzar os braços e dizer, agora eu não quero mais saber de nada, ele entendeu que aquilo não era o fim, que não poderia ser o fim. Está entendendo? Aquilo não era o fim e não poderia ser o fim. E por maiores que sejam as circunstâncias adversas, há sim sempre uma saída, há sim sempre uma possibilidade, desde que essa possibilidade, essa saída não fique apenas no campo da ação humana, porque por mais inteligente que o ser humano seja, e por melhor que possa ser a motivação que haja no seu coração, uma boa motivação, muitas vezes os recursos humanos, a possibilidade humana, ela é totalmente limitada. Mas quando nós buscamos a Deus e quando nós procuramos a presença de Deus, dele nós recebemos recursos ilimitados. Porque Deus não age apenas no sentido de alegrar você, de dar força a você, de motivar você. Porque de nada adiantaria motivar você, lhe dar um objetivo, lhe dar um sonho, lhe dar um plano, se você não tivesse condições disso. Então isso quer dizer que Deus, além de atuar no seu coração, na sua mente, além de lhe motivar, além de lhe incentivar, além de impulsionar você, além de lhe dar uma
uma força para você continuar, força para viver, ele também vai atuar em áreas e em pessoas que vão poder fazer com que este impulso, esse sonho que há no seu coração, possa se realizar. Mas veja bem, quando nós pedimos a direção de Deus, para que Deus haja, para que Deus atue, o que nos cabe fazer é buscar nas tentativas, ver as respostas, porque dessa maneira de agir, e se eu não me engano, acho que na matemática ou na lógica, não me lembro bem agora, se chamam tentativas organizadas. A gente vai testando uma hipótese, vai testando uma hipótese, vai testando outra hipótese, até que aquela se confirme. Porque numa dessas, a resposta de Deus estará. E aqui o que ele aconteceu? Ele, depois de ter falado isso, o semblante dele estava triste. Interessante ver como que um rei vai prestar tanto atenção no semblante do servo dele, que irá dizer, olha, eu quero que você esteja aqui, mas com outro tipo de semblante. Vejam como são as coisas, como as coisas acontecem, não é? Embora alguém possa dizer, mas o rei simplesmente não queria ver que Neemias estivesse ali na frente dele, servindo vinho, né, ao rei, com aquela cara de peixe morto. E o rei talvez pudesse lhe dizer, olha, eu não quero nem saber o que você está sentindo, o que você está pensando, a sua tristeza, eu não estou nem aí para você. O que eu não quero é que você fique aqui na minha presença real com cara de peixe morto, com cara de tristeza, com cara de derrotado. Mas não foi assim que ele podia simplesmente ter passado uma ordem dizendo, não quero mais, e você vai se apresentar diante de mim para cumprir o seu dever, como copeiro, como escravo, da forma como quero que você faça. E nada aconteceria. Mas veja como Deus vai promovendo condições e dando sinal de que Ele está trabalhando. Não precisa você sair correndo atrás das coisas. Veja bem, aqui estava Neemias servindo o rei, mas o rei notou algo diferente nele, porque era a primeira vez que Neemias estava na frente dele com aquele tipo de semblante. Portanto, isso já traz uma indicação de que o normal não é você ficar sempre com o espírito abatido, ou sempre enfrentando os mesmos motivos para você ficar com o espírito abatido. A continuidade dos fatos, a continuidade de eventos, que para fazer com que você fique com o espírito abatido é que é errado, é que não é o normal. Aqui estava então Neemias, e era a primeira vez que o rei tinha notado isso nele. Mas ele não tinha tido motivo antes para ficar com o espírito abatido? Tinha. Ele estava ali como escravo, estava ali como conquistado, estava ali servindo o rei. Ele poderia estar na terra dele, na casa dele, com a família dele, com os parentes dele, com o povo dele, mas não era essa a situação. Então não adiantava ficar pensando como seria bom ser. A situação era essa. E ele então, até então, não tinha se deixado levar, não tinha se deixado abater. Poderia-se dizer que ele estava conformado? Eu acredito que não. Eu acredito que, na verdade, havia uma disposição interior nele de ele não se entregar às circunstâncias adversas, não ser derrotado pelas circunstâncias adversas. Mas por conta daquele momento de reflexão, aquele clique que eu falei ainda há pouco, de que alguma coisa precisava ser feito não apenas para
suportar e resistir àqueles momentos adversos, aquele tempo de adversidades, mas, sobretudo, superar e vencer e procurar promover a alteração daquela realidade. Foi nesse momento que, então, que Neemias buscou a face de Deus e se colocou diante de Deus, como eu mencionei também há pouco. O fato é que aqui, nesse momento, movido por aquele encontro com Deus, ele estava ali com um espírito triste, com um espírito sendo abatido, triste, não por conta de que ele ter buscado a Deus, mas porque ele entendeu que alguma coisa precisava ser modificada para que não apenas ele, mas o povo dele não permanecesse mais naquela situação. Ora, nesse momento, o rei então percebeu e indagou: por que o teu rosto está tão entristecido se você não está doente? Para mim, isso só pode ser uma coisa, alguma coisa que está dentro de você, alguma coisa que está triste, você está triste com alguma coisa dentro de você. Bom, e agora vem aquela situação, né? Neemias é copeiro do rei, servo do rei, escravo do rei Artaxerxes, e ele agora, se eu falar que eu estou aqui, eu estou triste porque eu estou aqui, porque meu povo está aqui, porque minha terra está destruída, e foi o povo dele que fez isso tudo, é bem provável que ele me mande executar. Então, ele teve que dizer alguma coisa para o rei. Uma resposta precisava ser apresentada ao rei. O rei não perguntava algo a alguém e alguém tinha o direito de se reservar a guardar silêncio diante dele, nesse contexto. Ele tinha que responder. E o que foi que ele respondeu? Bora, olha, rei, viva você para sempre, viva o rei para sempre. Quer dizer, olha, meu rosto realmente está triste, mas eu quero dizer que meu rosto está triste porque a minha cidade está destruída, as portas da cidade foram consumidas pelo fogo, né? Mesmo o lugar onde meus pais foram enterrados, foi tudo destruído. Isso está me trazendo uma tristeza muito grande. Não. O rei novamente poderia dizer: olha, é isso? Bom, então você trate de se conformar, porque não há nada que possa ser feito. Você trate de se conformar, porque não há nada que possa ser feito. Nada vai modificar a sua situação atual, Neemias. E nada vai mudar para o seu povo também, Neemias. Então, baixa a cabeça. Não. Olha como Deus começa a fazer as coisas. O rei, então, em vez de dar uma resposta dessas, como rei, como senhor, como conquistador, como vitorioso, naquela circunstância, olha como o rei falou com ele: mas o que você então está querendo, o Neemias? O que é que você quer? Mais uma vez, Neemias não agiu por impulso. Quantas vezes nós agimos por impulso, não é? Não, eu acho que isso aqui é bom, eu acho que isso aqui vai dar certo, então eu vou fazer. Ora, ele tinha tido um indicativo de que Deus estava atuando. Mas nem por isso ele se fez de rogado numa razão absoluta de que, olha, tudo dá certo, tudo vai dar certo, é assim mesmo, vamos em frente. Não. De novo, ele fez uma rápida oração. Isso tudo que eu estou contando para vocês está lá em Neemias capítulo 2. Eu estou só tentando contextualizar o porquê daquele versículo que nós lemos há pouco. Diz aqui que então, naquele momento, ali mesmo, diante do rei, e obviamente ele não fechou os olhos, não se colocou de joelhos, não abriu a sua boca, não pronunciou uma oração ali para que o rei ouvisse. Ele fez uma rápida oração a Deus, no íntimo dele, no coração dele, no interior dele, e colocou a resposta, que resposta ele deveria dar. Ele fez uma rápida oração a Deus, como ele deveria se posicionar diante do que o rei lhe perguntou: o que você quer? Qual é a sua intenção?
Então, olha a resposta que Neemias deu: olha, rei, se for do teu agrado, se teu servo puder contar com a sua misericórdia, com a sua bondade, eu gostaria que o senhor me liberasse, me desse um período, como se fosse uma licença, né, para que eu fosse até ajudar, até a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua, ele copeiro, para que eu a reconstrua. Pensa bem na diferença de competências e de desafios, não é? Para que eu a reconstrua. Não é demais falar que o copeiro do rei ele tinha a função de, antes de servir a bebida ao rei, ele tinha que provar a bebida. E no meio de conquistadores, era fácil que alguém quisesse envenenar o rei para tomar o lugar. Há sempre alguém que quer puxar o seu tapete. Há sempre alguém com inveja de você. Há sempre alguém querendo tirar o seu lugar. Há sempre alguém querendo progredir e subir às suas custas. Há sempre alguém querendo tirar alguém do caminho para que ele possa crescer, para que ele possa subir. Há sempre alguém com intenções escusas, com intenções sombrias no coração. E com Artaxerxes não era diferente. Quantos não gostariam de estar ali no lugar dele como rei, como o maioral ali, como o senhor, né? E essa era a função de Neemias. E durante todo esse tempo, nenhum mal tinha acontecido ao rei, porque nenhum mal também tinha acontecido a Neemias. Ou seja, mesmo em meio a toda aquela diversidade, Deus estava guardando a Neemias. Muito bem. A única coisa que o rei perguntou, e a rainha do lado, foi: vem cá, e quanto tempo vai durar essa viagem? Ou quando é que você vai regressar? Isso significa dizer que Neemias não tinha sido liberto. Neemias não tinha recebido do rei: olha aqui está a sua carta de libertação, você já não é mais meu escravo, você não é mais meu servo, você não precisa mais voltar aqui. Não. Quanto tempo você vai levar para fazer essa viagem? Quanto tempo você vai levar para cumprir esse intento, fazer esse intento? E quando é que você vai regressar? Nessas horas, talvez alguém pudesse pensar: bom, se é para voltar, então é melhor nem ir, porque eu vou lá, fico lá, vou estar na minha terra, e quem disse que eu vou querer voltar para esse lugar aqui? Vou querer voltar para a Pérsia? Não. Só que muitas vezes as coisas de Deus, elas vão sendo feitas paulatinamente. Muitas vezes o sentido das coisas a gente só vai entendendo à medida que a gente vai avançando e caminhando. Um desafio após o outro sendo vencido. Não todos os desafios ao mesmo tempo, mas um desafio após o outro sendo vencido no tempo de Deus. Não no meu tempo, não no seu tempo, não no tempo de ninguém, até porque ninguém controla o tempo de Deus. Ninguém controla o tempo. Eu não posso dizer: olha, hoje vai ficar dia e amanhã também vai ser dia e não vai ter noite. Isso não vai acontecer. Eu não posso dizer: hoje vai chover e amanhã vai fazer sol. Eu não tenho esse tipo de controle. Então, nesse contexto, a Neemias foi apresentado esse novo desafio. Bom, a Bíblia não diz qual foi o tempo que Neemias disse, mas ele apresentou para ele um tempo, o que ele entendia que poderia ser razoável para a duração dessa missão, para que esse intento fosse feito. Eu não sei qual foi o tempo, mas eu imagino que não tenha sido pouco. Porque, veja bem, era um tempo que não tinham estradas asfaltadas, não tinham carros, não tinha absolutamente nada, eram distâncias longas, normalmente percorridas a pé. Os mais abastados talvez pudessem ter um carro que eu digo, não um carro como nós conhecemos hoje, mas como se fosse uma carroça, como se fosse uma charrete, como se fosse alguma coisa assim que pudesse facilitar, ou não. Acho que nesse tempo aqui,
A grande maioria das pessoas fazia todos os trajetos a pé. Aqueles mais abastados, obviamente, talvez a cavalo. Muito bem. Então não deve ter sido um tempo mínimo. Era o tempo de ir, era o tempo de verificar a situação, era o tempo de contactar pessoas que poderiam ajudar nessa tarefa, que não era pequena, era grande essa tarefa. Quantas coisas precisavam ser feitas ali, e depois o próprio tempo para que todas essas obras fossem realizadas. Pense bem, construir os muros de uma cidade, construir os portões de uma cidade, pense bem no tempo que isso levaria. Ele não se assustou com o tempo e não se assustou com o tamanho do desafio, o tamanho da tarefa, da obra, da responsabilidade. Nessa hora, mais uma vez, a gente percebe o agir de Deus. Porque, embora, de novo, a Bíblia não tenha falado sobre um tempo em específico, imagino que não tenha sido muito pouco. Pelo contrário, tenha ter sido um bom tempo. O rei simplesmente poderia ter rido na cara dele, poderia dizer: você está maluco, você não vai sair daqui desse tempo. Você é meu copeiro porque eu tenho confiança em você. Você é meu copeiro porque você tem cumprido bem o seu papel. No tempo que você for, quem é que vai fazer esse papel? Eu vou ter confiança em quem para provar a minha bebida e tomar essa bebida antes de me servir, e eu não ser aqui traído por alguém que está ambicionando o meu reinado. Quem é que vai fazer isso? Esse tempo todo? Mas de jeito nenhum, você não vai. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Ele concordou em liberar Neemias. E assim foi. A única coisa que Neemias pediu ainda, diante da anuência do rei, diante da concordância do rei, e veja bem, mais um sinal de que Deus estava agindo, sabendo da situação política, sabendo da situação de que ele era um escravo, ele precisava de algo que lhe assegurasse livre passagem por todo o território do Império Persa até chegar lá. Então ele pediu para que, durante todo aquele trajeto, em cada lugar que tivesse um governador nomeado pelo rei, que o rei então lhe desse uma carta de apresentação, como se fosse um salvo-conduto, para que ele pudesse passar, transitar livremente, sem impedimentos, sem empecilhos, sem dificuldades, até chegar até Judá. Então, para todos os lugares, ele poderia apresentar essas cartas. Mas ainda teve mais um momento de ousadia. E quando a gente tem esse sonho, quando a gente tem esse plano, a gente precisa, em muitos momentos, se comportar com ousadia assim. Houve um determinado momento que ele pediu também uma carta para um homem chamado Asaf. Esse Asaf era guarda da floresta do rei. Guarda da floresta do rei. Para que este Asaf então fornecesse madeira da floresta do rei, para que ele construísse as vigas das portas da fortaleza que ficava junto à casa. A casa que digo é a casa de Deus. E também para os muros. E bem também como para levantar a residência que ele iria morar. Percebe bem isso? Percebe bem isso? Ele iria partir para Judá, para a terra dele, ia reconstruir os muros da terra dele, ia construir os portões, não apenas de Judá, mas também do próprio templo, da própria região dali do local, e da casa dele, ia construir também a casa dele, com a madeira de quem? Com a madeira do rei, a floresta do rei. Estão percebendo como é que Deus
vai fazendo as coisas e confirmando a sua vontade, visto, e ele mesmo diz, o próprio Neemias reconheceu isso e disse, visto que, sim, é a generosa mão de Deus que está me abençoando em todas essas coisas, porque o rei atendeu todos os meus pedidos. O rei atendeu a todos os meus pedidos, e sabe por que o rei terreno atendeu a todos os pedidos de Neemias, um copeiro, um escravo? Porque o Rei do céu, o Senhor dos senhores, o Deus de todas as coisas, o Deus de todos, o Deus de tudo, lá de cima, ele já tinha assinado, ele já tinha autorizado, ele já tinha feito, com essa determinação, com essa autorização divina, as coisas aqui na terra simplesmente obedeceram a essa autorização. Muito bem. Depois disso, muitos problemas também Neemias teve com pessoas que estavam invejando, com pessoas que estavam lucrando com aquela situação, com pessoas que não queriam que Judá fosse reconstruído. Muitos, inclusive, do próprio povo judeu. Mas nada disso esmoreceu o espírito de Neemias. Às vezes os inimigos estão bem próximos. Os inimigos estão ali do lado, às vezes dentro da própria casa, muitas vezes inimigos que eu disse são aqueles que se colocam contrários àquela ideia, àquele projeto, aquele sonho que você tem. Querem que seja de outra maneira ou que não seja, de alguma maneira se colocam em franca oposição a você, mesmo que pareça que não. O fato é que depois que tudo foi construído, que tudo foi terminado, o povo também entendeu, o povo também percebeu. Houve um momento de grande júbilo depois que eles viram toda a obra terminada. Naquele momento, eles também leram as Escrituras e passaram a ter também a percepção de que tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que eles tinham passado, toda aquela destruição, tinha tido uma razão, tinha tido um motivo. E, de novo, mesmo que não concorde, goste, desgoste, não aceite, mas o fato é que nada é por acaso, há sempre sim um motivo, uma razão para todas as coisas. E aqui no caso desse povo não foi diferente. E então, nesse momento, porque o povo estava chorando, era um misto de choro, de alegria, de júbilo, de regozijo, mas ao mesmo tempo um choro em que muitos pensavam, poderiam estar pensando, por que tivemos que passar por tudo isso? Por que passamos por tudo isso? Por que na nossa história, essa história teve que ter lugar? E bom, há determinados momentos em que nós devemos realmente pensar nas coisas que aconteceram para que o nosso futuro seja diferente. Ou seja, nós temos que aprender com a história. Temos que aprender com a história. E não utilizar de fatos históricos para manipular a história futura. Temos que aprender com a história. Então aqui, quando Neemias disse, capítulo 8, versículo 10, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, isso significa dizer, do tempo do choro, na verdade agora parou, agora passou. Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, vocês podem comer, vocês podem beber, no sentido de que vocês podem se alegrar. Vocês não precisam mais, não devem mais permanecer com o coração triste, com o coração pesado. O tempo do choro, na verdade, o tempo daquela tristeza toda, acabou, passou. Tudo porque ele, Neemias, se colocou nas mãos de Deus. Ele não viu apenas o lado dele. Ora, apesar de ser escravo e copeiro do rei, é como aquela história, né? Dos males o menor, né? Ele ainda estava muito melhor, porque habitava no palácio do rei, lá no setor dos empregados, mas habitava ali, tinha acesso ao rei, servia ao rei, poderia comer ali
da cozinha, digamos assim, real, embora, obviamente, na parte que era destinada aos escravos, aos empregados. Ora, para alguém que tinha perdido tudo, aquela alguma coisa para ele já era muito bom, em comparação com outros, em comparação com aqueles que estavam na terra de Judá e estavam padecendo coisas muito ruins, muitas dificuldades. Mas ele não viu só o lado dele. Eu vou tratar de mim e cada um por si e deixa os outros para lá. E eu não sou responsável por eles, eu sou responsável por mim. Então, enquanto eu estiver bem, está tudo bem. Não. Tudo graças a Neemias, que entendeu que aquela situação não poderia perdurar, não poderia persistir, não poderia continuar. Ele entendeu que algo poderia ser feito sim, mas que ele pouco poderia fazer ou nada poderia fazer, mas a partir do momento que ele buscou a Deus, ao Deus do céu, como diz aqui no livro, tudo começou a acontecer, começou a mudar. E esse sentimento ainda permaneceu no coração dele nessa frase. Ide comer as gorduras e bebei as doçuras. Mas olha só de novo como ele pensa nas pessoas. E enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque se você está sendo abençoado, se você foi abençoado, se você tem vida, se você tem saúde, pense também naqueles que não estão tendo vida ou saúde. Pense naqueles que podem perder a saúde, perder a vida por outros motivos, ou principalmente por uma atitude inconsequente. Enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Reparta o que você tem. Reparta a sua alegria. Reparta os seus provimentos. Reparta o seu alimento. Reparta a sua bebida. Reparta para que essa alegria seja tangível, seja alcançada, seja sentida, desfrutada por todos. Não pode ser alegria para uns apenas, por alguns motivos, alguns escusos. É alegria para todos. E uma alegria genuína, uma alegria verdadeira, uma alegria benigna, que surgiu benignamente e depois foi construída benignamente e desfrutada benignamente também. E ele diz porque este dia é consagrado ao Senhor. Porque ele entendeu que todas aquelas coisas ele fez e conseguiu fazer, porque Deus permitiu que ele fizesse, porque Deus deu autorização para que isso fosse feito. Há um outro texto na palavra de Deus que diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Quantas vezes nós vemos nas notícias que ambientes extremamente seguros, tanto fisicamente quanto não fisicamente falando, muitas vezes são invadidos, e muitos com medidas fortíssimas de segurança. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. É preciso ter a bênção do Senhor. É preciso ter o favor do Senhor. É preciso contar com aquele que é muito mais poderoso, eternamente poderoso, infinitamente poderoso e amoroso e benigno também, para que os seus projetos possam ir bem. Não é apenas no seu conhecimento, no conhecimento que você adquiriu, e eu devo dizer conhecimento esse que você adquiriu, porque esse conhecimento surgiu de algum lugar, e eu vou dizer, esse conhecimento surgiu porque Deus deu esse conhecimento a alguém antes de você, para que depois pudesse ser partilhado a você. Todas as coisas boas vêm de Deus, todas as coisas que começam bem vêm de Deus. Diz aqui, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Ele reconheceu que havia um Senhor que era muito maior do que Artaxerxes. Ele reconheceu que há um Senhor que cuidou de todas as coisas até esse momento, esse clímax aqui. Há sim um Senhor. E ele diz aqui mais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu quero dizer para você, finalizando, e é estranho que eu termine falando sobre o título desta mensagem, mas
É exatamente assim. Logo no início nós dizemos, ou melhor, o título dessa mensagem é Deus cinge de força aqueles que confiam nele. Porque foi a primeira coisa que Neemias fez. Ele buscou a face de Deus, ele buscou a presença de Deus, se colocou diante de Deus, não se colocou como injustiçado, como coitado, como miserável, e agora, e agora, e agora, e se enterrou nas suas preocupações e tristezas. Não, ele buscou a face de Deus, entendendo que Deus sim poderia fazer por ele algo que ele não conseguiria fazer. Deus sim conseguiria fazer pelo povo dele, tanto que estava lá como que estava longe, perdão, aquilo que ele não tinha condições de fazer, que para ele não haveria nada que ele pudesse realmente fazer. Mas a partir do momento que Deus começou a atuar, Deus respondeu a oração dele, e viu que era uma oração boa, uma oração bem, isso alegrou o coração de Deus. Ele viu, puxa vida, que bom que tem alguém que está pensando não apenas em si próprio, mas está pensando naqueles que estão ali também vivendo aquela situação com ele, nem não apenas naqueles que estão ali com ele vivendo aquela situação com ele, mas naqueles também que estão fora, que estão longe, que vivendo uma situação ainda muito pior, sem recursos. Deus se alegrou com esse sentimento, com essa intenção, com esse pensamento, com esse desejo benigno, real, puro no coração. Deus se alegrou com isso. E quando Deus se alegra com você, com as coisas que você faz, com as coisas que você realmente busca de forma honesta, de modo sincero, de modo verdadeiro, e o que é honesto, puro, verdadeiro e sincero, nem é avaliado por mim, muito menos também por você, acredite. Porque Deus olha para o nosso coração. Às vezes os nossos sentimentos e a nossa mente pode nos enganar, pode brincar conosco, pode nos fazer ver ou sentir coisas que na verdade não são. Não é? E muitas vezes os fatos contribuem para isso. Mas quando Deus olha para o coração, e Deus olha para o coração, ele vê aquilo que realmente está. Então, se em seu coração há um desejo de sair da sua situação, da sua tristeza, um desejo de que você quer o bem, mas não apenas para você ou para você esfregar na cara de alguém que você agora mudou de vida, mudou de situação, mas para abençoar a sua vida e para depois você abençoar outras pessoas, e não digam aqui que tenham que ser evangélicas ou que tenham que ter a sua fé, não, mas Deus abençoando a sua vida e você possa também abençoar outras pessoas, outras vidas, não sei de que maneira. Deus se alegra com isso. E Deus pode dar a você condições para que esse sonho, para que esse desejo, para que esse planejamento que Ele já começa a colocar no seu coração seja realizado. Mas em cada passo, em cada momento, em cada desafio, em cada situação, lembre-se sempre de buscar a Deus como Neemias fez. Ali diante do rei, ele fez uma rápida oração. Não sei quais as palavras que Neemias utilizou. O que o texto deixa claro é que não foram, digamos assim, na maneira tradicionalmente conhecida, né? Fechando os olhos, ou se ajoelhando, ou falando em voz alta, até porque ele estava diante do rei. E isso, diante do rei, que tinha uma outra crença, que tinha uma outra divindade ali no local, isso seria tremendamente ofensivo. Mas ele fez ali, ele falou com Deus. Muitas vezes a gente não precisa falar tantas coisas para Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o que está no meu coração. Deus conhece o que está no seu coração. E Deus vai abrindo as portas, Deus vai trabalhando em pessoas, em circunstâncias e situações e promovendo meios para que um sonho se torne realidade, para que esse plano de uma vida melhor se concretize, para que a situação de tristeza, para a situação de extrema adversidade não continue ocorrendo, para que o mal não continue sendo a tônica do seu dia a dia, do dia a dia das pessoas, do dia a dia de todos nós.
eu quero lhe dizer que esse Deus, quando o coração de Deus se alegra, Deus é quem cinge você de força e quem vai na frente preparando tudo, fazendo tudo e promovendo todas as condições. Todas as condições. Preste atenção nisso. Todas as condições. E ele vai mostrando isso para você. Como Neemias reconheceu, viu a bondade de Deus em todas as coisas, porque em todas as coisas que ele pediu ao rei, ele foi atendido. Então reconheça a bondade de Deus em cada uma das coisas, em cada um dos momentos, das situações, dos desafios. É o Senhor apontando para você a direção e o que você deve fazer para que o seu sonho seja concretizado. Hoje a nossa conversa foi mais longa, o nosso café, por sinal, ainda nem estava tão boa a conversa que ainda nem tomei, vou tomar agora. Mas para mim essa conversa foi tão boa. Espero que para você também tenha sido. Não por minha causa, mas pelo assunto que foi tratado. É tão bom ver como Deus ouve a nossa oração. Não precisa ser oração longa, de muitas palavras, mas uma oração sincera. Apresentar-se diante de Deus com um coração sincero e confiante. Por isso que Deus cinge de força aqueles que confiam nele. Busque a Deus, confie nele. Ou, como diz o texto da palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Busque a presença de Deus e Deus, na sua alegria, vai cingir você de alegria, de força para enfrentar todas as adversidades, todas as circunstâncias difíceis. E você será, eu creio, bem-sucedido, mantendo o seu coração sincero, seu coração verdadeiro, o seu coração benigno diante de Deus em cada vitória que Ele lhe der. Tenha um excelente sábado e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.